Por cerca de 10 anos, grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina a altos executivos da Petrobras e outros agentes públicos. O esquema criminoso foi descoberto pela operação batizada de Lava Jato, iniciada em 2014. De lá para cá já foram realizadas 47 fases. Na 42ª, o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, foi preso em Sorocaba, São Paulo. Acompanhe. Tudo começou com um posto de gasolina. A partir de uma investigação que teve como alvo uma rede de postos de combustíveis e lava-jato de carros voltada a movimentar dinheiro ilícito, dinheiro de organizações criminosas. Uma informação puxou a outra. Com isso, os rumos do trabalho da Justiça Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal foram além, muito além do que se imaginava. Todos os órgãos se prepararam para esse trabalho excepcional que tem que ser feito. É uma investigação de enorme envergadura, que o país precisava que fosse enfrentada, precisava que fosse debatido, fosse julgado de maneira mais célere possível. E a polícia e o Ministério Público se aparelharam com as suas forças-tarefas em vários estados. Começou em Curitiba, mas hoje já temos em vários estados para fazer essa operação. E a Justiça fez as suas adaptações, que era possível também, para que o julgamento fosse célere, sem prejuízo de qualquer tipo de direito. O esquema era maior do que magistrados, procuradores e policiais pensavam. A lista cresceu, incluiu nomes de políticos, agentes públicos, grandes empresários. Mesmo com o avanço das investigações, o nome inicial da operação foi mantido, Operação Lava Jato, que ficou conhecida por todos os brasileiros. Eu acho que ninguém podia imaginar a extensão que chegou a Lava Jato. Especificamente a Lava Jato, inclusive a quantidade, para não falar de outras investigações que surgiram depois. Parecia ser uma coisa pequena, quando se foi puxando ao fio da meada, era uma operação enorme envolvendo a Petrobras e todos aqueles desdobramentos que nós vimos. A Petrobras, a maior estatal brasileira, foi atingida pela rede da corrupção. De 2014 a 2016, o andamento da Operação Lava Jato resultou em diversas descobertas. Algumas vieram por meio de inúmeras delações. Informações surpreendentes que resultaram em prisões e mais prisões. Não se consegue imaginar determinadas coisas quando um processo começa. Não só em relação a operações criminais, mas em qualquer tipo de processo. Um processo sempre pode surpreender. Mas realmente esse processo da Operação Lava Jato trouxe uma situação inédita no nosso país. Algo que há tempos atrás era absolutamente inimaginável. Então, respondendo de uma maneira ampla, sim, surpreendeu. O doleiro Alberto Youssef, os ex-diretores da Petrobras Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró, o lobista Fernando Soares, mais conhecido como Fernando Baiano, o tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores João Vacari Neto, o empresário Marcelo Odebrecht, dono da Odebrecht, uma das maiores empreiteiras do Brasil, o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil no governo Lula, Antônio Palocci, estão na lista dos primeiros que foram presos por conta da operação. A prisão preventiva ela é decretada para garantir a instrução criminal. Uma das hipóteses é a garantia da instrução criminal. Porque muitas das vezes, principalmente os réus que possuem poder, eles têm uma facilidade muito grande de destruir provas. Importante entender o porquê do envolvimento da Petrobras nisso tudo. Como é que uma empresa, até então tão bem vista, de peso nacional e internacional, foi parar num esquema de fraude e corrupção? Porque quando se inicia uma operação criminal, você inicia com um determinado fato. Mas na Operação Lava Jato, vários outros fatos foram sendo desencadeados daquele primeiro. E fatos complexos, fatos relevantes, o que gera, obviamente, esse grande número de atos processuais, prisões, oitivas, expedição de mandados, de busca e apreensão, enfim, na verdade, esse grande número de atos é apenas uma decorrência do grande número de fatos investigados. Basicamente por conta das licitações da estatal. Esses contratos eram vistos como a menina dos olhos de diversas empreiteiras. O ideal é que a Petrobras contrate, por meio de licitação, a empresa que oferecer o menor preço. Isso numa situação legal. O negócio é que um grupo de empresas se uniu, definiu preços e forjou uma concorrência.
Funcionários da Petrobras teriam ajudado e privilegiado empresas desse grupo. E o que era para ser um contrato entre a administração pública e a iniciativa privada virou um jogo de cartas marcadas. Quem produz a legislação e quem aplica a legislação tem que também evoluir no sentido de dar o combate efetivo a essas medidas proporcional à capacidade de operação dessas organizações criminosas. A apuração ocorre dia e noite, um trabalho delicado e meticuloso. É preciso analisar e checar dado por dado, nome por nome, estabelecer relações nas centenas de depoimentos prestados ao longo de 41 etapas realizadas nos primeiros 2 anos de investigações. A delação premiada veio numa lei um pouco anterior ao início da Operação Lava Jato. E foi muito utilizada e utilizada de forma correta, como vem entendendo em grande parte os tribunais. Então foi muito importante a delação e, inclusive, é objeto de discussão hoje no Congresso, eventuais aprimoramentos, mudanças. Isso só significa o reconhecimento da importância desse instrumento e que foi utilizado amplamente na Operação Lava Jato. Todo mundo sabia que o objetivo era exatamente esse: quebrar a espinha, quebrar a solidariedade dentro da organização criminosa, de forma que uns entreguem os outros, porque essa é a única forma que você tem de penetrar no núcleo decisório. Em crimes que, muitas vezes, como a gente está falando, crime de corrupção, eles são feitos no escuro, eles não têm um lado aparente. Se você não tem uma forma de obrigar, tá? Ou de trabalhar com que quem conhece a máquina por dentro possa mostrar onde é que estão os problemas, quebrar a solidariedade entre os criminosos, você não consegue penetrar. Em 2017, a Operação Lava Jato entrou na 42ª fase. Foi no mês de julho. A Justiça Federal expediu 3 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão. O principal foco foi o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. O que ele teria feito? De acordo com as investigações, teria pedido 17 milhões de reais. A Odebrecht teria aceito pagar 3 milhões em 3 parcelas. Em troca, Bendini faria vista grossa a uma dívida da empresa com o Banco do Brasil. Também foram parar atrás das grades 2 supostos operadores da propina, os sócios de uma agência de publicidade, André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva. O juiz decreta a prisão justamente para preservar essas provas, destruir os contratos, apagar ligações de celulares, apagar conteúdo de internet. No próximo bloco, Força-Tarefa da Lava Jato descobre o favorecimento de empresas estrangeiras em contratos com a petrolífera. E mais, o grupo responsável pela irregularidade teria como intermediário o ex-líder dos governos Lula e Dilma, Cândido Vacarezza, do PT do B. Nós voltamos daqui a pouco.